Olá, E aí, tudo bem? Boa noite. tudo bem? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. E você, está me ouvindo bem? Estou ouvindo também. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada. Vamos aguardar um pouquinho os nossos convidados da noite. Tá A joia. convidada mais especial já acabou de chegar, né? A nossa Ah, que convidada isso. da noite. Mas vamos aguardar um pouquinho Não, tá joia, tá nossos bom. telespectadores, vamos dizer assim. Parece que a minha imagem está um pouco escura, tá? Para você aí? A sua imagem tá clara, é a minha que tá escura. Deixa eu ver se eu consigo melhorar ela aqui, só um minutinho, tá? Para mim, a sua não tá tão escura, não. Para mim, Não, a minha tá um pouco escura. me dá só um segundo, só um minutinho. Tá. Eu acho que melhorou um pouco, né? Melhorou. Boa noite para todos e para todas. Sejam muito Vou bem, limpar aqui também, tá? sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje que nós temos a participação especial da Juliana Roth. Juliana, quero agradecer em nome do Conselho da Mulher Empreendedora, da CSDL, da Escola de Negócios, o seu aceite ao nosso convite, tá? Nosso muito obrigada por E você, eu que agradeço, né, o convite aí de vocês. Muito, para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. você falar de um tema desafiador, né, Juliana? Falar sobre motivação em tempo de pandemia, reinventar, Verdade. esse novo normal, né, que estamos vivendo aí. Exatamente. E assim, é, é desafiador, né? Jogamos aí uma peteca na sua mão. E eu vou falar aqui um pouquinho do currículo da Juliana para vocês. Nós estamos aqui, antes de falar do currículo da Juliana, eu quero falar que essa é uma ação do Conselho da Mulher Empreendedora, da CSDL e da Escola de Negócios. A Escola de Negócios que vem aí com um modelo, um novo modelo, né? Que são as lives. Esse mês de final de agosto e mês de setembro, nós temos aí um cronograma de lives que faremos com esse objetivo de trazer um conteúdo diferenciado para as pessoas, para empreendedores e não empreendedores também. Aqueles que queiram participar conosco e que anseiam por conhecimento e por informação, né? E o conselho é composto por várias empreendedoras. Estamos aqui com a participação da Ideusita Schneider, que é a nossa presidente. Seja muito bem-vinda, presidente. A Glória Drummond, que é uma conselheira também, da Number One. Eu sempre falo, Juliana, que essa é uma oportunidade da gente falar das empreendedoras e dos nossos negócios, né? Sim, A com certeza. que é da Relojoaria Oriente, a Glória Drummond, da Number One, eu, G. Moraes, que sou do GM Business, a Juliana Roth, que é sócia da Coach Talentos, né, Juliana? Isso. Estamos aqui também com a Tânia, que é a secretária executiva da CSDL, e temos aqui várias pessoas participando conosco já, tá, Juliana? E Ah, que bacana. uma ótima noite para vocês. A Tânia coloca aqui, já te Ei, agradecendo Tânia. por disponibilizar para nós o seu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada, tá? Um prazer, viu, Tânia? Estamos aqui com a participação do prefeito Douglas Will. Olha, então nós temos. Por participar aqui conosco desse Bacana. momento, tá? Então, vamos lá. Juliana Hotz. É Juliana Hotz mesmo, sobrenome, Juliana? É isso Tem mesmo? pessoas que falam hot ou hot, aí eu deixo a critério, mas normalmente eu falo mais é hot. Então, vamos lá. Juliana Roth, que é psicóloga, pós-graduada em gestão estratégica de recursos humanos, com mais de 20 anos de atuação nesse mercado, é especialista em gestão de pessoas, desenvolvimento e liderança em equipes, facilitadora em treinamentos
técnicos e comportamentais, presenciais e online. Atua como mentora de líderes, carreira, empreendedorismo e inovação. Formação em coaching, metodologias ativas e ágeis. Certificação internacional em RH Ágil. Agile People. Pessoas ágeis. Professora de MBA. A Glória vai puxar minha orelha agora, falando inglês errado. Professora de MBA em gestão de pessoas. É Agile People. Pois é, a Glória vai puxar minha orelha aqui. Professora de MBA em gestão de pessoas, sócia consultora da Coach Talentos e consultora credenciada do Sebrae. Já tivemos a oportunidade de fazermos treinamentos, de participarmos de treinamentos com você, né, Juliana? E diga-se de passagem, foram de grande valia para nós. Que bom, fico feliz. E profissional. Então, a Glória colocou aqui que ela não vai puxar minha orelha, então tá bom. Bom, Juliana, o tema da nossa live de hoje é reinventar, né? Reinventar. Falar de motivação, como iniciamos aqui nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, nesse período desse novo normal, é desafiador, né, Juliana? Exato. E assim, dentro desse cenário aí, né, Gê, a gente se viu numa situação assim inusitada, que nós já enfrentamos outras crises anteriormente, né? Mas essa realmente foi muito diferente. A gente de repente viu a nossa vida assim virar de cabeça para baixo, não foi? Né? Quando veio, parou tudo, fechou a maioria das empresas, tudo fechado. E aí muita gente ficou apreensiva com isso, né? Decorrência, muito desemprego aconteceu. Muitas pessoas que naquele início ficaram desesperadas, sabe? E agora o que eu vou fazer? Até porque ninguém sabia o que ia acontecer, como iria acontecer. E aí tudo que é desconhecido, né? Gera de fato essa apreensão, gera essa situação de a gente entra realmente assim numa certa... Eu conversei com pessoas que de fato estavam desesperadas, assim, né? Então essa aflição do desconhecido, de não saber como é que vai ser e tudo mais, até que hoje as coisas foram caminhando, aos poucos foram se movimentando, as empresas começaram a reabrir, porém, a gente percebe, né? E você deve ter percebido isso aí também, vão falar que até, nem a gente ir muito longe, não, vamos falar até do nosso Vale do Aço mesmo. Eu vi claramente empresas e pessoas que rapidamente reagiu e já começou a partir para ação, até mesmo da reinvenção, né? E outros, eu vou te falar que até hoje não conseguiu ainda superar, está ainda nesse processo de superação disso tudo, né? E mesmo aquelas que já voltaram a trabalhar, já as empresas, tem muita empresa já, a grande maioria agora já está em funcionamento, mas não da maneira que era antes, né? Então, assim, houveram muitas mudanças na rotina de muitas pessoas que passaram a trabalhar em casa. Eu, por exemplo, eu viajava muito, né? Passar um período desse, de tantos meses trabalhando em casa, isso para mim assim, é super atípico, eu nunca vivi isso. Sempre viajei muito por causa do trabalho. Então, de fato, é uma situação não, mudou muito a rotina de muitas pessoas que ficaram, e a rotina também da empresa mudou. Quantos processos tiveram que ser revistos, mudados, modificados, muita coisa poder adequar às novas exigências, né, desse novo normal. Então, muita coisa teve que fazer, né? Na minha clínica lá, por exemplo, tive que adequar muita coisa, tive que fazer um monte de coisa para poder adequar as normas de segurança e tudo mais. Então, é um cenário que foi colocado aí para gente, né? E, na verdade, é um cenário que foi colocado, mas não pediu permissão para entrar. Né? É um cenário que chegou e é interessante talvez colocar isso, que não pediu permissão para entrar e também não escolheu a casa. Não, né? Ele chegou, sem aviso prévio. Ele chegou sem aviso prévio. Né? Sem aviso prévio. RH, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Chegou sem avisar. E já chegou chegando, não é verdade? Chegou chegando. E assim, uma coisa que a
A Glória colocou aqui, vamos convidar os amigos para essa live, é só clicar no aviãozinho. Convidem aí os amigos para participar conosco dessa live, muito interessante aqui o que nós estamos colocando. A Juliana colocou muito bem a questão desse novo normal, né, Juliana? E que chegou sem avisar, já chegou chegando e mudando a vida de todo mundo, né, Juliana? Mudando a vida de todo mundo. Exatamente. Pessoas e negócios, né? Tô vendo aqui algumas pessoas queridas que entraram, Vivi, Lu, que bom, viu? Feliz com vocês aqui. E aí, o que que acontece, né, Gê? Assim, a grande questão a mudança veio. E aí, ela é sem volta, não adianta. Então, mesmo aqueles que são mais resistentes a mudar, eles não terão muita escolha, eles vão ter que mudar em algum momento. Mesmo que demore um pouco mais para alguns, mas a mudança ela é inevitável para a gente poder lidar com tudo isso, com todo esse cenário, porque de fato é um momento diferente, atípico que a gente está vivendo, né? E aí, diante de situações de crise, de situações inesperadas como essa, cada um reage de uma forma diferente. E aí o que vai fazer com que a gente consiga lidar com isso bem ou mal, depende de cada um, né? Porque uns vão ficar reclamando, vão ficar lá chorando leite derramado, né? E vão ficar lá nessa situação mais pessimista da coisa. Outros já vão ter esse start de já começar a sair, de já sair, partir para ação, já sacudir a poeira, como se diz, né? E dar a volta por cima e já começar a trabalhar em busca dessa reação rápida frente a essa mudança e já se propõe a fazer acontecer. Então a gente tem o cenário de duas reações diferentes aí frente, né? Todo o cenário que tem de caos, de crise, de mudanças, a gente tem esses dois modos aí de reagir, né? Vamos dizer assim. E aí, dentro desses modos de reagir, a gente não, né? A autora, né, Carol Dweck, ela nomeia como mindset fixo e mindset de crescimento. Tá? Então, a gente tem pessoas que têm um mindset fixo, esse mindset fixo, elas são pessoas que, por exemplo, evita desafios. Então, aquela pessoa que às vezes prefere não enxergar o que está acontecendo, encara como se tivesse tudo a mesma coisa. Não, inclusive eu já ouvi de alguns, não tem nada acontecendo, não. Tem coronavírus, não. Tem nada disso, não. E às vezes nega, não tem que mudar nada, não. Nega a situação, nega o desafio que tem para poder enfrentar, né? E ele evita esse desafio. Por quê? Porque ele não acredita nele, não acredita na sua capacidade. E aí ele tende a desistir perante alguns obstáculos. Então, assim, eu vi pessoas, inclusive de empresas, que desistiram rapidamente, sabe? Assim, frente a essas situações, não resolveram não enfrentar, ficaram mais apáticas, se cruzaram. Teve empresa que fechou, ok, fechou pela situação. De fato, muita empresa fechou porque realmente não se preparou para momentos difíceis como esse. Às vezes não tinha um planejamento de financeiro para poder enfrentar situações. Mas eu tenho relatos, né, porque eu acompanho muita empresa, de casos de pessoas que você vê que de fato ela não quis enfrentar a situação. A Vivi está até colocando aqui, né, sair da zona de conforto. Ela se coloca nessa. Então, o mindset fixo, ele fica nessa zona de conforto. Ele não quer ter que enfrentar a situação. Por quê? Ele acredita que é o destino. Não se veio, é porque é isso mesmo. E ele não acredita, ele acha que as coisas, que ele não muda, por exemplo, sabe? Que ele é desse jeito e não muda. As pessoas de mindset de crescimento, por exemplo, já é o contrário. Elas enfrentam os desafios, elas acreditam na capacidade delas, elas persistem diante de um obstáculo e elas acreditam que elas podem mudar, que as suas características podem ser modificadas, que elas podem melhorar, que elas podem se desenvolver e mudar de acordo com a situação, com a demanda, então. Então, as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas reagem melhor a essas situações do que as de mindset fixo. Elas têm mais dificuldade. Essa mudança, né, Juliana? Exatamente.
São pessoas que são mais abertas à mudança. Juliana, só abrir um parêntese aqui na nossa conversa. Novamente, dar boa noite para os nossos telespectadores. Ei, tia Ruth! Temos aqui várias pessoas que estão nos acompanhando. Gratidão. A Ideusita até colocou aqui muita alegria em ter vocês conosco nesta live de hoje. Mais uma iniciativa da CSDL, do Conselho da Mulher Empreendedora e da Escola de Negócios, né? Então, que vem aí com uma proposta de lives que tragam conteúdo de qualidade, informação, conhecimento e inovação. E reinvenção, né, Juliana? Que é o reinvenção. Isso aí. Que é a nossa proposta. Que é o que você exatamente para a gente nesse novo normal, né? Que bateu na nossa porta sem pedir licença para entrar e que aqueles que têm um mindset de crescimento estão se adaptando, né, de melhor. É isso aí. Né? Porque, como você falou muito bem, eles estão mais abertos aí a essas mudanças e essas possibilidades. Então, assim, resumindo, né, porque lógico não dá pra gente entrar em grandes detalhes, mas resumindo, é como se as pessoas de mindset fixo, né, segundo a autora, são aquelas pessoas que veem de fato problema, crise, contexto desfavorável, são mais pessimistas diante dessas situações. E as pessoas de mindset crescimento, ao invés de ver problema, ela vê objetivo, ela vê oportunidade. Então, quer dizer, encara essa situação que tem muito a ver com o empreendedor, né? O empreendedor, em umas situações de crise, ele consegue se reinventar porque ele vê ali oportunidades de fazer algo diferente. Sim. Ele consegue ver oportunidades ali. Então, ele, ao invés de ficar vendo só o que é negativo, ele consegue ver novas possibilidades. Então, a gente viu, por exemplo, empresas, né, que se adequaram rapidamente, criaram delivery, entrega em casa, os próprios donos dos negócios indo na casa dos clientes entregar a mercadoria, rapidamente abriram vários canais, né, de internet, de web, para poder facilitar a compra do cliente, para chegar até a casa dele, já que estava tudo fechado e as pessoas não podiam sair de casa. Então, eles foram vendo ali oportunidades de fazer o negócio dele continuar, e muitos, inclusive, a partir daí, vão incorporar essas novas mudanças, né, no seu negócio. Então, é como se ele tivesse assim, aberto novas portas ali para o seu negócio, novos direcionamentos, né? Então, isso é muito bacana. Porque nesse... pode falar. Eu ia falar que é interessante como que tem pessoas que têm esse mindset de crescimento e, ao mesmo tempo, uma criatividade muito grande, né? Porque é aquele velho que a gente ouve, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Exatamente. Essa. Então, assim, igual você falou, é o delivery que cresceu, é o atendimento ao cliente, é um novo modelo de atendimento, porque já não era mais aquele atendimento de ir até o comércio, né? Era o comércio vindo até você. Então, assim, e é muito rápido se a gente parar para pensar. Sim. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão se adaptando e talvez, ouso aqui dizer, viu, Juliana? Talvez quem fica preso a esse mindset fixo tende sim a fechar. Porque como que você não se adapta a um novo modelo? Né? É aquele negócio, se você ficar parado, o bicho vai te pegar mesmo, porque as coisas estão caminhando e você fica ali esperando o negócio vir, a avalanche vir e cair sobre você. Infelizmente, a gente tem que ser realista também nesse sentido, não é verdade? Exatamente. Perfeito, perfeito, Gê, é isso mesmo. E principalmente o interessante é que quando a pessoa consegue identificar que ela tem um mindset fixo, é ela buscar desenvolver o seu mindset de crescimento, né? E aí você falou essa questão da adaptação aí, eu lembrei da frase de Charles Darwin, né? Que ele fala que as espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas as que se adaptam mais rapidamente às mudanças. Sim. E aí eu acrescento, né, que hoje uma das competências que é do século, né, 21 que estão sendo colocadas aí é a adaptabilidade proativa, ou seja, não cabe mais no mundo tão acelerado de mudanças como nós estamos vivendo, né?
a gente esperar a mudança acontecer para se adaptar a ela. A Agora, gente tem que ter proatividade, se antecipar à mudança, já avaliando tendências, né, cenários que possam vir aí, e eu já me preparar para isso. a Glória colocou aqui pra gente que urge ser criativo e corajoso nesse momento. Exatamente. A criatividade ela tem sido fundamental nesse momento para conseguir realmente traçar novos caminhos, gerar novas ideias, né? Para Um lidar com isso comentário daí, enfrentar. interessante, Juliana, tem que se movimentar. Aprendi sobre tecnologia da educação na marra. Então, quer dizer, Exatamente. né? E aí eu vou dar até um depoimento pessoal também em relação a isso que a Viviane está trazendo, que é o seguinte: todos, assim, o meu trabalho que era feito de capacitações, treinamentos, cursos, que era uma boa parte, né? Todo ele era presencial, tudo presencial. A única coisa que eu fazia online era alguns atendimentos individuais de coach, mentoria. O restante todo era no presencial, tá? E aí, de repente, tudo meu foi paralisado. Todo o meu trabalho foi paralisado, porque era tudo presencial e com turma, com muita gente, não podia. E aí, pronto, o que que eu fiz? Fui também aprender tudo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no curso de facilitação online, aprender todas essas plataformas online, toda a metodologia online. Então, eu até brinquei na época, gente, eu estou começando do zero. Esse trabalho, né? Esse trabalho das capacitações, praticamente a gente recomeçou, porque é um fazer todo novo, né? É conhecer novas possibilidades. Então, foi realmente uma reinvenção desse trabalho, de levar realmente todos os cursos e capacitações que a gente fazia no presencial e fazer essa transformação aí para o online, né? E tem dado super certo, a gente já está conseguindo atender aí os clientes com as capacitações online, está dando super certo. Com os desafios da tecnologia, mas está caminhando super bem, né? Então isso é bacana. Aí Deusita coloca aqui pra gente, temos que nos adaptarmos à nova realidade. Nada será como antes. Não será. E a Glória quer saber se você pode nos informar sobre esses cursos que você está fazendo, que você fez. Informa a gente aí que tá todo Claro, não, pode deixar que eu passo sim. Passo as indicações para você sim, tá? Com certeza, eu falo para vocês. E aí, G, tem uma outra coisa também que eu quero destacar, que além dessa questão da adaptabilidade positiva, a gente vai ter que ter muita resiliência, né? Porque a resiliência é a capacidade que a gente tem de, às vezes, a gente passar por uma tempestade e conseguir voltar ao estado normal, né? Que, na verdade, aí vem esse novo normal. Mas, aí entra um termo novo também aí, né? Dessas novas competências, que é a resiliência evolutiva. O que é isso? Não é só eu conseguir voltar ao meu estado, eu conseguir me recuperar, né? Mas eu sair melhor do que no início. É eu aprender com todo esse processo. Então, a ideia é que cada um de nós, a gente consiga não só ser resiliente para poder lidar com esses desafios, mas que a gente aprenda com eles e a gente volte melhor do que a gente era antes, né? Me veio aqui em cima do que você colocou sobre resiliência, que a gente sabe, né, e muito bem colocado, mas vindo aqui para o tema da nossa live de hoje, me veio aqui que resiliência é a capacidade de se reinventar. E é uma Sim, verdade, né, Juliana? exatamente. Essa capacidade, porque a cada dia a gente tem que se reinventar e é uma situação nova que nos é colocada, que nos é apresentada e que nós temos que estar driblando tudo isso, né? No Uhum. nosso negócio e nas nossas vidas também, igual você falou aí da questão dos cursos, da sua experiência, que era aulas presenciais, turmas lotadas, nós que já participamos de treinamentos com você, sabemos bem disso. Uhum. Viagens Sebrae, Brasil afora. Então, assim, essa capacidade de se adaptar com esse novo gera na gente, ao mesmo tempo
que em algumas pessoas, vou ousar aqui de novo, você me corrige. Ah, claro. Esse mindset fixo, que é a questão da frustração, eu acredito que gera nas pessoas que têm esse mindset de crescimento uma motivação, que vem de encontro ao que nós estamos Sim, falando hoje, né? exatamente. Esse desejo de, e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu Uhum. posso despertar? O que que eu posso fazer para dar a volta por cima disso? Você pode Exatamente, fazer é isso? isso mesmo. É isso mesmo, Gê, perfeita a sua colocação. Então, essa resiliência evolutiva, ela vai me trazer essa reinvenção aí. Reinventar não é eu ficar da mesma forma, eu tenho que mudar, né? E para isso, gente, não adianta, a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. É persistência. Não foi fácil eu fazer toda essa transformação, toda essa mudança. Foram desde março, né, quando começou a pandemia, e foi muita persistência, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, final de semana, assim, ó, a fio. E o trabalho no online, ele é um pouco mais cansativo, porque você fica sentado o dia todo na tela de computador, né? Então é muita persistência e paciência que a gente precisa ter para a gente, de fato, conseguir chegar lá. E para eu conseguir fazer isso tudo, como você disse, eu vou precisar, então, da motivação, né? A motivação, ela que vai ser essa mola propulsora, né? O que é motivação, então? Né? A maioria das pessoas já sabe o que é, o próprio nome já diz, é o motivo para a ação. É esse combustível que nos move, que nos faz levantar cedo, que nos faz estar aqui hoje, né? Que tem muito a ver com o que é nosso, né? Com a nossa motivação. E aí, a gente tem motivação que a gente chama, né? Que os autores chamam de extrínseca, que nada mais é do que a motivação externa, que vem de fora, e a motivação intrínseca, que é a motivação interna. E aí, né, dentro das teorias motivacionais, falando aí principalmente da motivação 3.0, ela traz o seguinte, que a motivação externa, ela, na verdade, são incentivos, né? Quando a gente fala de alguém motivar alguém, os líderes, por exemplo, dentro das empresas que têm as suas equipes, que às vezes pode estar um pouco desmotivada, ficou desmotivada durante o período e pode estar ainda em algum momento, ou ficar em algum momento. Primeiro, ele tem que conhecer as pessoas, saber o que motiva cada um, e ele consegue estimular essa motivação, trazendo elementos que possam, como é que eu vou dizer, alinhar com essa motivação da pessoa, tá? Dar o estímulo que ela precisa. Mas ninguém motiva ninguém, porque a motivação ela é interna, ela é intrínseca. É o que me motiva. O que me motiva não é o mesmo que te motiva. Né? Então, para mim, pode ser aqui, por exemplo, estar aqui compartilhando aqui com você esse momento, está dentro do meu propósito, que é levar conhecimento para as pessoas, desenvolvimento para as pessoas, está contribuindo. Para outras pessoas pode ser outro motivo. E aí, a motivação, então, ela está muito ligada a um dos elementos, que são 3 elementos, um deles que eu quero chamar a atenção, que é o propósito. Né? Então, nós temos 3 elementos que o autor coloca, o Daniel Pink, ele coloca o seguinte, que é a autonomia, a excelência e o propósito. Então, eu vou chamar a atenção aqui agora, que está dentro do nosso contexto aqui, essa questão do propósito. O propósito é essa nossa missão, né? Tá ligado aos nossos sonhos, aquilo que a gente quer realizar, que a gente quer fazer. E aí, para eu poder encontrar o meu propósito, eu tenho que identificar o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, qual que é a minha missão aqui no mundo, né? Qual que é a minha paixão, minha vocação, do que o mundo está precisando e que eu posso contribuir. Então, é algo maior. O propósito está ligado aí a algo maior, né? Então, quando eu consigo identificar o meu propósito, ou, no caso de um líder, conhecer, né, o propósito, a motivação das pessoas, então eu consigo trazer esse combustível para poder agir e para poder ter ação, né, frente às situações que eu quero enfrentar, que eu preciso enfrentar. E tem um outro ponto também, que a motivação está muito ligada à autoconfiança. Então eu tenho que confiar em mim, eu tenho que acreditar em mim, então ela está muito ligada
a essa questão da autoconfiança, né? E aí, neste momento, nesse cenário que a gente está vivendo, precisamos em algum momento, eu precisei fazer isso comigo, porque lógico que a minha motivação ela teve altos e baixos nesse processo todo. Tinha um dia que às vezes dava um desânimo, mas eu ia lá, o que é que eu fazia? Me automotivava. Porque eu me lembrava do meu propósito, me lembrava das coisas que me motivam, me fazia conectar de novo com tudo isso, para eu poder, então, me automotivar. Então, a motivação, como ela é interna, eu consigo me automotivar, porque eu sei o que me motiva, porque eu tenho que me conhecer e saber, né, quais são as minhas forças, o que me motiva, o que me move. E aí, quando eu consigo me conectar de novo com tudo isso, eu consigo me motivar. Porque é claro que a gente não consegue também estar todos os dias 100%, às vezes 100% motivada. Mas nós temos que ter a capacidade de nos automotivar. Se a gente consegue desenvolver essa capacidade de automotivação, aí quando vem uma situação, problema, um obstáculo, um desafio, uma crise como essa, uma situação como essa, eu consigo levantar e agir, né? E não ficar lá prostrada na cama reclamando, e agora o que eu faço? Apática na situação. Então você junta tudo, você consegue ser resiliente, você consegue ser persistente, você consegue agir. Então a motivação acaba trazendo todo esse contexto aí que a gente precisa para de fato ter força para a gente poder conseguir se reinventar, né? Então assim, isso aí é uma situação muito importante, né? Tanto para a gente reagir, quanto para a gente ajudar as pessoas também a reagir. Porque a gente, às vezes, quando a gente vê alguém, a gente não consegue fazê-la mudar, mas a gente pode trazer elementos. Por exemplo, atendi vários empresários nesse momento, até de forma como ajuda para eles, né? Empresários que já foram meus clientes, já fizeram, então eu fiz esse trabalho. E assim, o que eu trouxe foram perguntas, elementos para fazer ele se reconectar com a motivação dele, com os motivos dele, com esse propósito dele, para que ele consiga que ele reaja. Né? Então, ele conseguir trabalhar essa motivação nele. É interessante, acima ali eu anotei uma postagem da Glória que eu achei interessante. Vai um pouquinho antes da nossa fala da motivação, mas eu vou voltar aqui no que você colocou, que ok. considerações aqui, tá? Agora, a questão que a gente estava falando da resiliência, né? É um termo da física, matérias que voltam ao seu estado fundamental depois de um abalo, né? Que teve uma fase que elas têm que se reinventar, vamos dizer assim, né? Mas você colocou sobre a motivação 3.0 e eu, particularmente, queria te fazer uma pergunta. Quando você falou da motivação 3.0, seriam esses 3 pontos que você colocou: autonomia, excelência e propósito? Seria basicamente isso? A motivação ela tem a motivação 1.0, a 2.0 e a 3.0. Então, houve como se fosse uma evolução, né, nas teorias motivacionais, vamos dizer assim, né? E aí, na 3.0, ela traz esses 3 elementos, exatamente, que é a questão da excelência, né, da autonomia e do propósito. Mas, principalmente, ela traz essa contextualização da motivação. Ela é interna, ela é intrínseca mesmo, de fato, né? E a questão da autonomia, principalmente porque o autor ele trabalha muito voltado para exemplos até dentro de empresas. Então, por exemplo, líderes que forem, por exemplo, muito comando e controle, que a gente fala, né, que é aquele que às vezes quer impor como que as pessoas têm que fazer, quer controlar tudo que o outro quer fazer e não dá autonomia, ele não vai conseguir gerar motivação nas pessoas, porque hoje as pessoas elas querem autonomia, elas querem conseguir se colocar, elas querem conseguir desenvolver o trabalho delas com excelência e para isso elas precisam de autonomia para poder fazer, para que elas consigam realizar ali o seu propósito. Bem resumidamente, tá? Porque é claro que tem mais coisas aí para a gente poder aprofundar, mas de uma forma muito simplista e resumida,
ele trabalha nessa essa situação aí de como que o líder pode trabalhar com a sua equipe, tendo em vista esses três elementos, esses três pilares aí motivacionais, que são importantes, né, para que, de fato, ele consiga ter uma equipe de excelência, de alta performance e motivada, vamos dizer assim. Ô, Juliana, só fazendo uma correção, eu falei que foi a Glória que fez essa colocação, mas elas colocaram aqui para mim que não foi a Glória, foi Macedo Reis. Ah, é a Viviane. Então, só corrigindo aqui. Mas pegando um link aí na sua fala, olha que interessante. Você falou dos três pilares: autonomia, excelência e propósito, certo? Que nós chegamos aqui em outros três, que é a autoconfiança, a resiliência e a persistência, que vai afunilando. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu aplaudo, porque vai muito de encontro ao que eu falo, que a motivação, a Tânia colocou acima, o agir, que vem da ação. Né? E que afunila um pouco mais e que fecha aqui com o que você colocou, que é a minha forma de reagir, ajudando as a agir. Então, nós chegamos aí no funil, né? Que bem interessante, concorda? Verdade. Você conseguiu fazer um apanhado legal aí. É isso mesmo, exatamente, né? E tem uma outra área que corrobora muito com isso, né? Inclusive que faz muito alinhamento com a questão da motivação, que é a psicologia positiva. E ela, neste momento, ela também é muito importante, tá? O que a psicologia positiva, ela trabalha com as nossas forças, com aquilo que a gente tem de positivo, com as nossas forças pessoais, para a gente conseguir identificar quais são as forças que a gente tem, que a gente consegue utilizar neste momento a nosso favor, para poder a gente enfrentar os obstáculos, enfrentar as situações, se reinventar e tudo mais, mas que também, né, ela traz também um elemento que é super importante, mas que também leva à nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa satisfação pessoal e a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando, vamos dizer que o grande objetivo é que a gente consiga se sentir bem, se sentir feliz, satisfeito, né? Ter ali uma satisfação profissional, pessoal, sentir tudo isso. Então, a psicologia positiva, ela trabalha com esses elementos também, e ela coloca o seguinte, que a gente precisa descobrir as nossas forças para a gente conseguir usá-las a nosso favor, tá? E até ajudar a minimizar as nossas fraquezas, que é aquilo que em algum momento nos impede de caminhar, de agir, de fazer as coisas acontecerem, né? E aí, quando eu faço isso, ou seja, quando eu consigo identificar minhas forças, o que vai acontecer? Eu me sinto mais confiante. Porque eu vou acreditar que eu sou capaz, que eu consigo, que eu faço. E aí, automaticamente, eu consigo me motivar e para eu conseguir dar o melhor naquilo que eu for fazer. Seja como profissional, como empreendedora, como gestora, né, como no meu negócio, na minha atividade profissional, ou seja, em qualquer área for, né, ela tem essa contribuição aí também, que eu achei muito interessante trazer, porque a gente também tem que trabalhar com aquilo que nos deixa feliz, né? Que nos traz satisfação. A Tati Martins, Juliana, ela coloca aqui pra gente que no livro Seja Foda, ele aborda a psicologia positiva. Eu tenho ouvido falar desse livro, acho que eu vou lá na biblioteca buscá-lo. Tem muitos livros hoje abordando, né, essa temática da psicologia positiva, né? Vamos dizer, o pai, né, que começou aí, que é o Martin Seligman, ele já tem vários livros escritos, né? Tem o Florescer, então vai trazendo muito, falando sobre felicidade, né? Que hoje a felicidade virou uma ciência, né? A psicologia positiva, ela é, sim, né, uma ciência que trata aí também junto com essa questão da felicidade. Então é muito bacana.
A Glória está perguntando aqui se você dá curso de psicologia positiva, Juliana. Aí, ó, Uai, podemos fazer sim. mais Com certeza. uma vertente aí para você. Mais uma vez. Isso. Bacana. É muito legal, sim, Glória. Vamos combinar. A nossa próxima live, Glória, pode ser sobre psicologia positiva, né, Juliana? O que você acha? Sim, pode, com certeza. Bacana. A Glória já está me falando aqui que ela tem uma lista de livros para me indicar. Glória, manda aí, tô aberta para receber. Nossa, nem fala. Quiser também eu tenho um monte, tá? Pois é, o bacana tem um monte. é essa interação, né? O pessoal participa conosco e aí a gente vai montando esse conteúdo fantástico e todo mundo participa junto, né? E então, Juliana, voltando aqui para esse nosso momento onde a gente está falando da psicologia positiva, falando sobre o nosso novo normal. Eu queria te fazer uma pergunta que eu ouço muito. Meninas, está aberto também para perguntas, caso queiram perguntar. Isso. Fiquem à vontade. Coloca as perguntas aí. Uhum. Mas antes da minha pergunta, Juliana, eu queria só parabenizar que hoje nós temos a participação de mais conselheiras. E isso é muito bom para nós, né? Ai, que coisa boa! Temos aqui a Jeane, a Glória, a Márcia Rui, a Idel, eu e mais alguma, a Aline Madeira, que participou conosco da live anterior, que falou também sobre essa vibe do positivismo e a influência de tudo isso nas nossas... vou colocar nas nossas relações, eu acho que não seria essa a palavra, mas eu acho que de uma certa forma está ligado, né? Que é o nosso relacionamento profissional, é o nosso relacionamento pessoal. Então, Juliana, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você enxergou de mais desafiador nesse novo cenário que foi apresentado para você? Você já trouxe aqui o desafio que você teve de ter que se reinventar, falando aí da reinvenção, né? O que você entendeu que, não, esse é o momento que se eu parar, o bicho vai me pegar e eu preciso dar esse start, eu preciso mudar o meu mindset. Como que foi isso para você? Tá, primeiro só cumprimentar a Fabrícia aqui, lá de Nanu, que ela é uma empresária lá, né, uma empreendedora do ramo de semijoias, né? Obrigada aí por estar aqui, tá, Fabrícia? Então, para mim, assim, né, não só para mim, mas eu vi muitas pessoas também nesse cenário, eu acho que o mais desafiador foi realmente a gente se ver numa situação onde não tinha saída. Ou a gente realmente teria que partir para a ação para se reinventar, ou a gente ia simplesmente paralisar e não ia ter como mexer, né? Então, assim, para quem depende do seu negócio, do seu trabalho, né? E, enfim, não teve muita alternativa, teve que se mexer. Mas eu acho que o mais difícil que diferenciou para mim este cenário que a gente da pandemia em relação a outras crises é a incerteza. Porque, na verdade, ele trouxe também... A gente já estava falando aí, né, de mundo VUCA para cá, mundo VUCA para lá, mas ele também trouxe a galope o mundo VUCA, né? Ou seja, tudo aquilo que estava só na perspectiva, estava falando como tendência, trouxe tudo para cá agora. Então, de fato, a gente está vivendo esse mundo volátil, incerto, né? Tudo isso que... Então, essa incerteza de como será, a gente não consegue fazer planos muito longos. O plano é para a próxima semana, né? E tem muita gente que às vezes gosta de fazer planejamentos mais a longo prazo e isso acabou. Você não consegue mais fazer planejamento a longo prazo, não cabe mais nesse atual cenário, né? Os planejamentos, eles são... Aliás, a dica é que a gente faça planejamentos mais curtos. Tenha em mente o objetivo, mas planejamentos mais curtos, que você consegue revisar com menos tempo, com espaços mais curtos entre uma coisa e outra. Porque aí sim você consegue mudar, ajustar aquilo que é necessário.
E uma coisa que é muito importante, né? Que eu acho que é não ter medo de errar. Porque quando a gente não tem, por exemplo, diante dessa incerteza, que a gente não sabe bem como é que a coisa vai caminhar, quando é que vai terminar, como é que vai ser o amanhã, a gente vai ter que experimentar coisas novas, a gente vai ter que testar coisas novas, testar ideias, ter criatividade para fazer. E aí eu não posso ter medo de errar. Eu vou ter que simplesmente ir lá fazer, experimentar. Então, muitas empresas fizeram isso, muitos profissionais fizeram isso, né? Eu fiz isso, né? Eu saí experimentando um monte de coisa. Por exemplo, eu nunca tinha feito live. Eu comecei a fazer agora na pandemia. E aí comecei a fazer um monte de live. Então, assim, foram muitas coisas novas. E olha que coisa bacana. Aí é que eu falo que tanto que essa questão da gente ver por uma perspectiva diferente agora, né? Assim, olhar por uma perspectiva mais positiva. Olha que coisa boa, tanto de coisa nova que eu fiz. Aprendi a fazer um monte de ferramenta no online que eu não sabia, já fiz um monte de palestra online, um monte de live, aprendendo um monte de coisa de tecnologia, de plataformas novas, de coisas novas. A possibilidade de fazer várias coisas que eu nem imaginava no online, através do computador. Olha que bacana, né? Que fantástico a gente conseguir fazer isso. Então, para mim, o mais desafiador realmente foi lidar com esse cenário de incerteza e principalmente ter que mudar tudo que eu fazia para um formato totalmente 100% diferente. Então, para mim, e ainda enfrentar, porque eu sempre lidei muito bem com o presencial, da palestras, falar com muitas pessoas, nunca tive esse problema. Mas quando falava comigo de câmera, já não era muito comigo. Olha que coisa boa que eu consegui enfrentar isso, né? E hoje eu estou fazendo um monte de coisa, de vídeo, de lives, né? Enfim. Então, eu acho que abrir essas novas perspectivas aí pra gente, eu acho que é fantástico, né? Então, assim, até depois eu quero até deixar algumas dicas finais, assim, de um modo geral, pra gente poder, na hora que for fechar. Então que Ju, vamos fazer, alguém colocou alguma coisa. Aham. Eu ia colocar aqui para você. Tati, tudo bem? A Tati que tá ali, a mãe do Álvaro, que estuda com minha filha. Para você fazer uma live de psicologia positiva e equilíbrio emocional com os alunos do 3º ano. Vamos, Tati, perfeito, vamos sim. A dica aqui, a Glória colocou para nós, a Idel colocou aqui para gente que o errar faz parte do acerto. E é uma verdade, né? A Tânia tinha colocado acima que estarmos conversando sobre esse assunto já é uma psicologia positiva, o que não deixa de ser, né? E agora devemos inovar a cada dia. A Glória nos apresenta aqui que está sendo tão bom quanto presencial em nosso conforto em casa. E é uma verdade, né? Estamos no nosso conforto em casa. E a Juliana coloca aqui, a Vivi, meu professor de MBA, traçou 3 cenários para o ano que vem, mesmo com essa incerteza. Como você acha que será o ano que vem? Pegando um link aqui na pergunta dela, eu queria estender uma outra pergunta junto com essa, porque nós estamos caminhando para o final. Tá? Então, ela pergunta, como você acha que será esse cenário de incerteza? E enquanto você falava, eu ficava me perguntando aqui, Juliana, e vou fazer essa pergunta para você, com relação aos líderes que você conhece, que tem esse mindset fixo, como que você, qual a dica que você dá nesse cenário de incertezas? Porque penso eu que seja extremamente desafiador para quem ainda vive com esse mindset, porque é quase impossível diante do que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. E qual a sugestão que você daria para que essa pessoa possa dar um passo a mais e caminhar junto, né? Fica isso aí. Bom, primeiro, ele reconhecer isso, né? Ele reconhecer, ele saber que ele está com esse mindset fixo, ou seja, que ele tem crenças
que a gente chama, né, aí no coach de crenças limitantes. Mas o que é isso, né? Traduzindo aí. São crenças, coisas que a gente acredita que, de certa forma, nos limita a agir e nos impede de agir, de nos transformar, de nos reinventar. Porque a gente acredita, por exemplo, num aspecto muito pessimista da coisa. Então, se tiver algum líder, algum empresário, algum empreendedor que não acredita que é possível, que não acredita na reinvenção, que acha que não tem que mudar, enfim, e que as coisas não vão mudar, que vai voltar tudo ao normal, não vão, né? Essas mudanças todas que estão ocorrendo, elas não têm volta. Já até falando um pouco dos cenários aí, né? Porque a gente tem uma perspectiva que enquanto não tiver a vacina, essa situação ela vai perdurar por muito tempo ainda. E mesmo depois da vacina, as mudanças que estão acontecendo são tão grandes, e já acontecia mesmo antes da pandemia, em todo o cenário global, que não tem jeito, gente. Assim, isso vai acontecer. Então, esses empresários que têm um mindset fixo, eles têm que reconhecer isso, tá? Para eles buscarem desenvolver o seu mindset de crescimento. Então, ele começar a trabalhar essas crenças nele, para que ele de fato consiga entender que isso está, de certa forma, atrapalhando o seu desenvolvimento, ele entender que é um processo natural, buscar ali identificar as coisas positivas, o que ele pode fazer para agir diferente. Então, é acreditar nele, acreditar no seu potencial, acreditar no seu negócio, nas suas atividades, e começar a desenvolver, né, esse lado dele de maior abertura a mudar, se permitir, né, se permitir mudar, permitir ouvir. Às vezes as pessoas estão falando com ela, né, mas ele tem um mindset, às vezes, tão fechado que ele não escuta as pessoas. Ele meio que ignora. Então, assim, ouvir um pouco, né, também o que as outras pessoas estão falando, o que está acontecendo no cenário. Então, é ele sair do mundinho dele, porque assim, não é possível que só eu estou pensando dessa forma, né? Tem tantas pessoas falando a mesma coisa, e a gente sabe o seguinte, que quando várias pessoas falam a mesma coisa, tem algum sentido. Então ele tem que começar a se abrir mais com esse novo olhar, né? Ver as coisas de forma diferente. E aí, assim, algumas coisas também que são importantes, identificar o seu propósito, resgatar os seus sonhos, né? Aprender com os erros, experimentar. Alguém falou ali, né, que você tinha comentado, da questão da inovação. A inovação, a prerrogativa da inovação, não tem como eu inovar se eu não experimentar, se eu não agregar valor. Mas para eu agregar valor, eu tenho que experimentar, eu tenho que testar uma ideia nova. Só que para eu testar uma ideia nova, eu tenho que saber que eu posso errar. E eu tenho que ter essa tolerância ao erro, mas não é persistir no erro, é eu errar rapidamente, aprender com esse erro e fazer de forma diferente a partir daí. Então, não tem como é que eu vou inovar? Porque inovar pressupõe alguma coisa que eu não fazia antes. Se eu não fazia antes, é algo novo para mim. Para eu poder fazer algo novo, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar e permitir errar, né? Então, isso aí é uma coisa muito, muito boa. E, lógico, né, gente? Pensar positivo faz bem. Ver o lado positivo das coisas. Eu sou uma pessoa que, por mais difícil que esteja a situação, e foi isso minha vida, várias coisas que eu já passei, eu sempre olhava o sol. Sempre olhava o lado, amanhã vai abrir sol, amanhã vai ter um lindo dia, né? Tem sempre um lado positivo. Por pior que seja, a gente sempre tem ganhos. Tem perdas? Tem, mas tem ganhos também. Aí depende de qual você vai dar foco. Você vai focar nas perdas, você vai focar nos ganhos, né? Então é muito por aí. Sair da reclamação, partir para a ação, de fato. Juliana, estamos caminhando aqui para os 7 minutos finais da nossa live. O Instagram tem isso, né? Foram colocados aqui vários comentários que não deu tempo de acompanhar todos, mas eu agradeço a todos pela participação. A Ideusita colocou aqui um agradecimento especial a você.
Ah, As pessoas obrigada, eu que agradeço. a Márcia Rui coloca aqui olhar o sol e respirar sempre. A nossa Isso respiração mesmo. tem um poder profundo, né? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso também, né, Juliana, num outro momento. É, Então, eu verdade. vou fazer aqui um agradecimento e passo para você, porque você me falou das dicas que você gostaria de colocar. Então, estamos caminhando aqui para os 6 minutos finais. Mais uma vez, eu Aham. quero agradecer em nome do Conselho da Mulher Empreendedora, da CSDL e da Escola de Negócios, o seu aceite ao nosso convite, tá? Agradecer pela sua participação e pelo conteúdo fantástico, que eu falei com você que falar de motivação é uma coisa que eu adoro. E assim, a Aham. gente fica naquela ânsia, né, por trás dos bastidores, a gente fica naquela ânsia, mas graças a Deus tudo flui na mais perfeita ordem. E é assim, né, Juliana? Quando a pessoa está preparada, olha aí que bacana, não tem nem que, né? Mas foi muito legal, muito Eu que obrigada. agradeço o convite. Para mim é um prazer imenso, uma honra estar aqui com vocês. Muito bom mesmo, né? Essa troca, esse bate-papo, um bate-papo leve, né? Gostoso, Sim. uma troca muito boa, muito legal mesmo. Para mim foi muito bom. E agradeço. Como dicas, Agradeço a cada uma das pessoas que disponibilizam do seu tempo para participar conosco, né? Porque eu falo que de sim. nada adianta você se propor a fazer algo se não tem aquelas pessoas para nos ouvir, né? São palavras jogadas ao vento. Então, gratidão a cada um que se disponibiliza por estar aqui. Esperamos vocês na nossa próxima live, que vai ser no dia 8 de setembro. Se eu estiver errada, me corrijam aí, por favor, que vai ser uma live também muito interessante, Juliana, com Ronan Delfim. E, Ah, legal. então, passo a palavra para você e fica aí com as considerações finais. E mais uma vez, muito obrigada, viu? Gente, eu que agradeço a todos, todo mundo que participou aqui com a gente. Aliás, uma participação muito ativa, então isso é muito legal. O gostoso é isso, a gente conseguir interagir, né, com quem está ali com a gente. Gê, muito obrigada também pela sua mediação aqui, que foi perfeita, Eu né? que Muito bom mesmo. Então, assim, quando eu comentei, né, daquela minha resposta da última pergunta, eu já falei várias dicas. Eu quero só complementar com algumas coisas que ser grato. A gratidão também é uma coisa muito importante, né? Ela também nos motiva a gente ser grato por tudo, né? Todos os dias a gente tem motivos para agradecer, motivos para ser feliz, fazer coisas também que nos deixam felizes, ter esse cuidado com as nossas emoções, né? A gente olhar para o nosso equilíbrio emocional, cuidar da gente mesmo também, né? Olhar para a gente, ter um tempo de autocuidado, de cuidado com a gente. E a reinvenção, né, que tem a ver com deixar para trás um passado. Então, vamos deixar essas coisas ruins no passado, vamos realmente reinventar, transformar a nossa vida, né? Que eu falo que é a gente passar por uma metamorfose, né? E sair ali alçando voos, de fato. E aí eu quero deixar para a gente poder finalizar algumas perguntas, que como é que você, que de repente não se reinventou ainda, como é que você pode se reinventar? O que que você, de repente, pode fazer agora que você não fez ainda? Né? Que você ainda não tentou fazer? O que que você pode fazer a partir de agora? E tem uma pergunta que ela é muito famosa, né? Eu gostaria de trazê-la aqui novamente, que é: se você não tivesse com medo, o que que você faria? Então esquece o medo e vai lá e faz, né? Vai lá e faz, coloque para agir, se reinvente, se permita, né? E o mais legal é que quando chegar daqui um tempo, é você olhar para trás e ver o quanto que você ganhou e o caminho. quanto que você evoluiu com todo esse processo, né? Sim, sim. Então é só agradecer mesmo a vocês por esse momento aqui, foi muito bacana. Também gostei demais. Temos aqui várias gratidão, 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 florzinha, coração, tudo. Que bom, gente. Obrigada. Fico feliz que vocês gostaram. E mais uma vez, então, Juliana, muito obrigada. Eu coloquei aqui algumas palavras, que é uma frase que eu gosto muito, Juliana. Não me recordo de quem, mas fala assim: se tiver medo, vai
Com medo assim mesmo. Com medo mesmo. Com medo mesmo, É isso mas mesmo. vai. No final da caminhada, você vai perceber o quanto que você evoluiu. É basicamente o que você falou. Quando a gente olha para trás, Exatamente. a gente consegue perceber o percurso, a caminhada e o quanto que foi evolutivo, e quanto que foi positivo, né? Pode ser com dor ou sem dor, mas que a gente sempre cresce, né? Então, assim, Exatamente, é isso mesmo. 3 palavrinhas do que você falou: ação, gratidão e reinventar. Vamos para casa, vamos Uhum. dormir com essas 3 palavras. O que que você precisa fazer? Vamos dormir pensando nisso. O que que Isso eu aí. ainda não fiz e que eu posso fazer, né? Porque